Bom dia! Hoje no telecurso vamos aprender as diferenças entre o Taylorismo e o Toyotismo. Preparados? Lápis e caneta nas mãos. Seguindo a ordem cronológica, começaremos pelo Taylorismo. As lutas sociais que ocorreram entre a chamada Primeira e Segunda Revolução Industrial, bem como as inovações tecnológicas no processo de produção decorrentes dessa luta, levaram à ampliação das empresas e uma concentração maior de trabalhadores nos locais de trabalho, marcando o início da grande indústria. Foi nesse contexto em que surgiu o Taylorismo, enquanto forma de organização de trabalhadores no processo de produção, adotando métodos de trabalho considerados mais eficientes. O termo Taylorismo deriva do engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor. Ele observou atentamente os trabalhadores e percebeu que havia um controle dos ritmos nos processos de trabalho por parte dos operários mais experientes. Para romper essa situação, Taylor buscou, ao longo de sua vida, retirar esse conhecimento e autoridade sobre o processo dos operários. Observando os gestos de cada operário, zelou-os e ensinou aos operários, evitando que houvesse vícios e diminuição dos ritmos de trabalho. Para estimular os funcionários frente a tantas mudanças, Taylor propôs que o pagamento do salário fosse de acordo com a quantidade de peças produzidas. Porém, esse modelo não durou muito tempo, pois com a deteriorização cada vez maior das condições de trabalho, os operários eram submetidos a trabalhos precários e mal remunerados. Eles sofriam com o trabalho repetitivo, massificado, intenso e embrutecedor, trabalho esse existente enquanto peça fundamental para o aumento do lucro das empresas. Os anos 70 marcaram o início de uma crise estrutural, que se caracterizou principalmente pela queda da taxa de lucro causada pelo aumento do preço da força de trabalho, resultante das lutas entre capital e trabalho dos anos 60. Assim, o principal resultado foi a emergência do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a falência do setor público estatal. Posterior a isso, ocorreu um processo de reestruturação de produção, que deu origem ao modelo mais flexível de produção, o Toyotismo. Agora que aprendemos sobre o Taylorismo, vamos estudar o Toyotismo. Muita atenção! O Toyotismo foi criado pelo engenheiro Taishi Ono, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, um período de transformações históricas em um país de um reduzido espaço geográfico com um mercado consumidor menor que o Ocidente. Já que estava destruído pela guerra, então não era possível uma produção em massa e nem um consumo em massa. Esse sistema foi primeiramente aplicado na fábrica da Toyota a partir de 1960 e espalhou-se pelo mundo. A mão de obra passou a ser multifuncional e qualificada. Os trabalhadores conhecem todos os processos de produção e podiam atuar em várias áreas. Com isso, aumentou o desemprego no setor industrial. A mecanização tornou-se flexível, voltada para a produção do necessário e foi ajustada com a demanda do mercado. O controle do processo passou a ser visual em todas as etapas de produção, e cada trabalhador era responsável pela qualidade do seu serviço, e um dos principais objetivos foi evitar desperdícios. No Toyotismo, implementou-se o sistema just-in-time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária. Assim, a oferta do produto nunca será maior que a demanda. Junto com o just-in-time, criou-se o método Kanban, para programar a produção e colocar em prática na hora certa. Além de aumentarem a pesquisa no mercado para se adequar às exigências dos clientes e da adequação do estoque conforme a demanda, assim, a procura por uma determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando essa procura é menor, a produção diminui proporcionalmente. O Toyotismo foi responsável pela terceirização da economia, o que já ocorria nos países desenvolvidos, e agora está crescendo nos subdesenvolvidos, e procurou aperfeiçoar a produção de forma a atender às necessidades dos clientes e aumentar a segurança de seus trabalhadores. Bom, já aprendemos muito por hoje. Até a próxima aula.